Olá, boa tarde. O Dia Mundial da Água é comemorado em 22 de março. Portanto, nesta semana especial, nós vamos debater aqui no Questão de Ordem ao vivo. Água, como garantir a segurança hídrica da sociedade? Já que em todas as regiões do país está chovendo menos. E é a água que garante que a energia elétrica chegue até a sua residência, que garante a produção agrícola, o funcionamento de indústrias. Enfim, nós temos muitos assuntos e desafios pela frente. Por isso, eu recebo aqui no estúdio o vereador Luiz Rossini, presidente da Comissão de Meio Ambiente aqui da Câmara. De forma remota, virtual, o vereador Paulo Gaspar, membro desta mesma comissão, e também o Francisco Laós, ele que é o secretário executivo do consórcio PCJ dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Lembrando que eu farei as interrupções apenas quando necessário e o debate fica a cargo de vocês. Rossini, se as chuvas asseguram as atividades essenciais que eu citei há pouco e elas estão abaixo do esperado em todo o país, nós temos um grande problema pela frente, né? Seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde. Primeiro, cumprimentá-lo, Gabriel, mais uma vez. Quero cumprimentar o vereador Paulo Gaspar e o Francisco Laós, o Chicão, que é um patrimônio, uma referência aqui no nosso consórcio PCJ, né? Nas questões aí da água, né? Mas você falou bem, o ciclo de chuvas e a intensidade de chuvas não tem sido aquela que a gente esperava para garantir, inclusive, o reabastecimento das nossas represas. Nós aqui da bacia do PCJ, nós somos muito dependentes do sistema Cantareira, que é o grande armazenador, né, reservatório. São 6 represas que armazenam água para abastecer São Paulo, Grande São Paulo e os municípios aqui do PCJ. E hoje, apesar de muito que a gente viu chover, né, por coisas da natureza, as chuvas não aconteceram nas cabeceiras, né, das represas, tanto que iniciando esse período de estiagem, que estamos no final de março perto para iniciar, fim de verão, com 52% da capacidade do Cantareira. Sim. É um nível considerado crítico, né? Sim. Porque agora vai ficar um período sem chuva mesmo, e o consumo das cidades, das pessoas, das indústrias, né, vai exigir um esforço de todos para evitar que a gente sofra algum tipo de racionamento. Mas essa é uma preocupação, sim. Lembrando que você que está nos acompanhando, você pode enviar também o seu questionamento, a sua pergunta, o seu comentário através do número do nosso WhatsApp que está aqui na sua tela. 19 é o nosso DDD, 978293776, ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Olha só, estou apontando aqui para ele. Você pega o seu celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto. E aí você mira para este QR Code e já vai aparecer na tela do seu celular. O WhatsApp TV Câmara Campinas. Você aperta e a gente conversa ao vivo aqui no Questão de Ordem. Bom, participa aqui com a gente do debate o Francisco Laós, presidente do consórcio PCJ. E existe um novo Plano Nacional de Recursos Hídricos com programas e projetos de ações para o futuro que se aproxima e que já causa uma preocupação. Seja bem-vindo e boa tarde, Francisco. Boa tarde. Sim, nós temos um Plano Nacional dos Recursos Hídricos. A sua revisão atrasou um pouco, mas para nós aqui, região metropolitana de Campinas e dos 76 municípios das bacias PCJ, nós temos o nosso Plano de Bacias 2020-2035, que é uma revisão do plano bastante atualizada, bastante feliz. Infelizmente, com os eventos climáticos extremos, as dificuldades para implementar esse plano, que exigem 8 bilhões de reais para serem investidos, será mais difícil. Mas, com certeza, com o apoio de todos, do Legislativo, do Executivo e de toda a sociedade, nós conseguiremos essa meta.
E já já a gente vai falar também sobre esta pandemia, sobre o impacto, porque com certeza a questão de orçamento, de todo esse planejamento também deve ter sido afetado. Participa aqui com a gente também o vereador Paulo Gaspar, e a situação mais preocupante são nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, que concentram aí 70% dos reservatórios do nosso país. E a seca, ela vem se agravando. A gente lembra aqui que teve a crise hídrica de 2014 a 2016 no estado de São Paulo. Então, Paulo, como é que você tem acompanhado essa situação? Seja bem-vindo e boa tarde. Acho que nós perdemos o contato com o Paulo Gaspar, ele tinha saído. Repasso para você, então, Rossini, a gente conversa também com o Francisco Laos enquanto a gente tenta restabelecer esse contato. Os reservatórios no Centro-Oeste, no Sudeste, 70% do país estão aqui e tem essa diminuição da chuva. Então, além do sistema Cantareira, que diz mais diretamente aqui a nossa região e a nossa cidade, é um demonstrativo de que essa é uma realidade. O Chico lembrou bem, os eventos extremos, consequência das mudanças climáticas, chove demais, às vezes num período muito pequeno, numa área concentrada, e às vezes você fica com um período muito grande sem chuva, né? Não quer dizer que toda chuva ela acaba sendo armazenada, né? Por exemplo, a chuva que chove em Campinas intensamente, ela, até por conta da impermeabilização do solo, ela vai direto para os rios e vai embora, ela não fica armazenada aqui, né? Então, a gente precisa, obviamente, pensar em como criar essas reservas de água, as represas de água bruta. Já está em construção a represa no município de Pedreira, o governo do estado, da EE, está desenvolvendo, que é também para ajudar a aumentar a nossa capacidade de reservação na região. E Campinas também tem um projeto para criar a sua represa municipal, um projeto pela Sanasa, para a gente também ter aqui uma represa que possa armazenar a água. E nos estudos feitos, nas estimativas, se essa represa estiver finalizada, concretizada, ela teria capacidade de suportar até 55 dias sem chuva. O grande risco de Campinas é que 95% da água que é distribuída para toda a cidade é captada no leito do rio Atibaia, na calha do rio. E para que você possa captar, você precisa ter água no rio, né? Se houver uma seca, diminuir a capacidade de armazenamento do Cantareira, pode chegar um momento que não vai ter água para a gente captar. 95% é o do Atibaia, 5% do Capivari. Então, mais do que nunca, é urgente que a gente pense como aumentar a segurança hídrica do município e da região, investindo, que está nesse plano de recursos hídricos da bacia, também na construção de reservatórios. Isso tem que ser uma prioridade dos governos. Francisco, encara também com urgência essa construção desse reservatório aqui em Campinas? Sim, nós do consórcio, né, sempre, a entidade já em 1992, com auxílio também de Campinas e do DAE, Departamento de Águas e Energia Elétrica, fizemos um plano diretor de abastecimento e produção de água. Esse plano já previa a necessidade de 3 reservatórios imprescindíveis. Um é no Rio Jaguari, que o doutor Rossini mencionou, na cidade de Pedreira. Sim. Outro esteve embargado por um período na cidade de Amparo, o famoso Duas Pontes. E outro aí pertinho de Campinas, em Salto, do Ribeirão do Piraí, que poderá inclusive atender ao aeroporto de Campinas, Salto, Indaiatuba e outros municípios. Então, esses 3 reservatórios, né, de um estudo que Campinas, Americana, Sumaré, o consórcio e o DAE fizeram em 92, já eram apontados como prioritários. Naquela ocasião, estudava-se também a possibilidade de Campinas ter o seu reservatório e de que cada município tivesse o seu reservatório, numa dimensão maior ou menor, mas para atender a uma demanda de 15, 20, 30 dias em períodos de extrema estiagem, né?
E o consórcio tem um slogan: pense antes que aconteça. Em 2013, nós já anunciamos a crise de 2014. Tanto que nós contratamos o professor Zufo da Unicamp, que fez um estudo maravilhoso de 2013 para 2014 e que balizou todas as ações que tanto o consórcio quanto o DAE e a Agência Nacional de Águas tiveram no monitoramento das águas para permitir que o mínimo de abastecimento fosse atendido. Agora também o consórcio, na sua missão de ser o monitorador das águas dos 76 municípios da bacia PCJ, porque tem 19 que são atendidos pelo Cantareira, como Campinas e outros. Sim. Mas tem os demais que não são atendidos e não possuem reservatórios. Então, a responsabilidade, por isso que temos lançado cartilhas de orientação, lançamos um guia de orientação no final do ano, lançamos agora um novo documento sobre o sistema Cantareira, está no nosso site, www.agua.org.br, porque nós precisamos, sim, que todos saibam, como o Rossini disse, há 3 anos que chove 17,5% a menor, tanto nas áreas de afluência do sistema Cantareira, quanto em todas as bacias PCJ. 17,5% acumulado, chega uma hora que você não suporta uma estiagem. Tanto é que a estiagem de 2020 terminou em dezembro de 2020. Então, o que nós precisamos, e o consórcio, no seu último alerta, conseguiu resultados, a própria Prefeitura de Campinas e a Sanasa já anunciaram a construção de reservatórios municipais, Limeira também, porque 2021 nós estamos prevendo um ano de igual teor de 2014 e 2015. Não vai ser pior do que o governo de São Paulo construiu. O reservatório de São Lourenço, inaugurado em 2018, e a transposição de Garatá, que garante 12 metros por segundo. Você imagina, seria 3 cidades como Campinas, a mais para o sistema Cantareira e equilibrar o abastecimento da Grande São Paulo e o nosso abastecimento. Então, como o Rossini disse, está chovendo cada vez menos e a nossa responsabilidade de agir frente a isso é enorme, porque senão todas as penalizações recairão sobre a agricultura, sobre a indústria e sobre o abastecimento público. Isso é importante, né? Pensar, planejar, agir antes que aconteça. Sim. E, Rossini, quem está nos acompanhando, você disse que essa discussão acontece faz tempo. É muito difícil fazer um reservatório na cidade? É complicado? Primeiro você tem que superar até alguns pensamentos contrários, né? É claro que os reservatórios eles são importantes, são obras de infraestrutura que garante a segurança hídrica. Só ele não resolve o problema. Por exemplo, a gente precisa, inclusive, preservar os nossos mananciais. Nós temos que ter ação de preservação e recuperação dos locais de produção de água, manter as matas na beira das nascentes, recuperar as matas ciliares. Aqui a APA de Joaquim Egídio produz, né, com esse patrimônio hídrico que a gente tem aí, o volume necessário para abastecer Campinas. Só que essa água produz e não fica aqui. Ela abastece os rios e vai para baixo. Então a gente precisa investir também, obviamente, na produção de água, que a natureza é que faz. Mas estimular o plantio de árvores, recuperar matas ciliares, preservar nascentes. A educação ambiental também é fundamental. As indústrias modificando processos e sendo menos consumidoras de água, tratando os esgotos. É um conjunto de ações que deve ser feito. Mas a construção de um reservatório é também uma das ações importantes e necessárias, né? Agora, a gente sempre, quando fala disso, sofre resistência, não há um consenso né, na sociedade, mas nós temos argumentos técnicos a própria PCJ tem embasado, o professor Zufo aqui da Unicamp tem dado essas diretrizes, e a gente tem que fazer isso, a gente precisa começar a fazer agora para evitar um mal maior amanhã. Já restabelecemos o contato com o vereador Paulo Gaspar, participa aqui com a gente. Seja bem-vindo e boa tarde, Paulo. Finalmente, né, Gabriel? Desculpa aí, 2 vezes caiu a força aqui, cada vez para religar é 5 minutos. Uma honra estar aqui com o professor Francisco, com o Rossini, com vocês na TV Câmara.
Ô Paulo, principalmente de 2000 para cá, portanto neste século XXI, as temporadas de seca que a gente vem falando aqui está aumentando em todas as regiões do país. Muito se fala de aquecimento global, desmatamento da Amazônia. Como é que você tem visto a questão de devastação e o que pode ser feito aqui na nossa região para poder corrigir isso? É um problema muito sério, né? A questão do meio ambiente, como disse o Rossini, com muitas brigas ideológicas de todos os lados, corporativismo, banditismo, né? A gente sabe que a devastação na Amazônia lá está na mão de grupos criminosos que depredam a floresta para extrair a madeira, vender. Há muita discussão na questão do agronegócio, muita imagem negativa de que o agro vem a destruir o meio ambiente. A gente já constatou que isso é o contrário, que o agronegócio ele tem a obrigação de proteger ali os seus mananciais, as matas, né? É o setor que mais protege o meio ambiente, porque justamente onde há a degradação é onde não existe ali o agro atuando. Então, aqui no nosso ambiente de Campinas, onde a nossa população é quase 100% urbana, né, não existe essa consciência ecológica de uma forma geral, e aí você tem aqueles grupos mais à esquerda, mais ideologizados, que não permitem esse debate assim de forma muito científica, né? Como o professor colocou, o Rossini colocou a necessidade de pensar na necessidade dos reservatórios aí, para amenizar a questão da seca. Então, a gente se depara diante desse debate, é uma questão de conscientização da população. Acho que as políticas públicas, principalmente com as crianças, aí é muito importante, desde cedo, trabalhar nas escolas essa ideia da preservação do meio ambiente e, consequentemente, da defesa das nascentes, né? Que tudo começa com as nascentes aí, e depois o trabalho das políticas públicas urbanas no sentido de tratar a água, de saneamento e todos os outros fatores que vêm em decorrência disso, né? É um trabalho de longo prazo, uma luta muito desafiadora, mas eu acredito que aos poucos a gente, principalmente com a informação hoje, com as redes sociais, com tudo que nós temos, se polarizou muito esse debate, mas ao mesmo tempo eu acho que no médio e longo prazo isso vai ser benéfico. Rossini, você entende que para garantir a segurança hídrica passa pela preservação de ecossistemas, grandes florestas que nós temos? Fundamental isso, até porque quem produz água é a natureza, né? E a gente sabe que as árvores são grandes reservatórios e produtoras de água. Então, quanto mais árvores a gente tiver, inclusive nos espaços urbanos, né? E principalmente preservando esses remanescentes de floresta nas nascentes, a gente vai garantir que a natureza reponha aquela água que o homem consome. A água é questão de vida, é fonte de vida, né? Se não tiver água, a gente não vive, não sobrevive. Então, por isso deve ser prioridade. O Chicão lembrou aqui das obras lá do São Lourenço, da transposição do Paraíba do Sul para o Cantareira, mas isso só foi possível, inclusive, por causa de uma ação que nós fizemos aqui. Você lembra, Chicão? Nós fizemos um movimento, com certeza, o PCJ em 2014, que chamou Salve o Cantareiro, sim, o Abraço do Cantareiro. Uhum. Sim. Nós mobilizamos todas as cidades da região e fizemos um encontro, Gabriel. Foi sua proposta, Rossini, você propôs isso no nosso Conselho Fiscal. Pois é. E aí nós juntamos todas as cidades lá e fizemos um encontro no leito de uma represa que em 2010, o PCJ levou um monte de fotografia. Em 2010, naquele ponto, a água estava batendo, foi embaixo de um viaduto, entre Joanópolis e Piracaia. Tinha 12 metros de altura. 12 metros de altura, porque em 2010 nós tivemos uma grande cheia, né? Inclusive foi uma época de inundações, teve que abrir as comportas, para você ver como a natureza ela é. E aí nós fizemos esse movimento para sensibilizar a sociedade e o governo de que era preciso fazer alguma coisa. Era um ano eleitoral, você lembra disso, né, Chico? Havia um apelo, sim, inclusive, para o governador decretar racionamento na cidade de São Paulo.
mas por questões políticas, né, entramos no volume morto, segundo, terceiro, né, do Cantareira, mas também a gente tem que reconhecer que o governador Alckmin, a partir disso, ele investiu para finalizar a represa de São Lourenço e fazer essa transposição. São 20 quilômetros de dutos ligando Paraíba do Sul ao sistema Cantareira. Mas, assim, essa mobilização da sociedade ela é necessária, até para sensibilizar os gestores, né? Mas, voltando aqui, isso é importante, essa infraestrutura. Mas se você não tiver esse investimento na educação, na consciência ecológica e na preservação dos mananciais, isso não vai resolver. Né? Então, a gente precisa das duas coisas, o equilíbrio entre as duas coisas. Francisco, como que o consórcio lida com reflorestamento, disponibilização de mudas às cidades? Isso traz um real impacto? Sim. O consórcio trabalha com temas transversais, né? A água é o tema gerador principal. E depois nós temos os temas transversais, que é o reflorestamento. Reflorestamento, o consórcio atingiu esse ano, de 2020, apesar da pandemia, com plantio de mais de 50 mil mudas, a marca de 5 milhões de mudas plantadas. Ótimo. Principalmente nas áreas denascentes, nas áreas prioritárias. E trabalhamos também com 14 viveiros de mudas regionais para disponibilizar mudas para todos e temos parcerias com os comitês PCJ, a Fundação Agência de Bacias PCJ, a SOS Mata Atlântica, Jaguatibaia e outros parceiros. Juntos temos uma missão aí que não é pequena, são muitos milhões de mudas que necessitamos. Mas associado ao que o Rossini disse, e também o vereador Paulo Gaspar nos informou, nós precisamos sensibilizar a criança. Nós temos programas de educação ambiental, né, de viveiros escolares nas próprias escolas, e temos um programa de educação ambiental que começou aí do ladinho de Campinas, em Valinhos, em 1994, com 64 alunos. Agora nós temos 250 mil alunos por ano. E todos os anos nós trabalhamos um tema diferenciado, né? Agora estamos trabalhando as ODS, né? Os Objetivos Sustentáveis da ONU. Inclusive, convido a todos, né, que desde o Dia Mundial da Água, do dia 22, foi feita uma web entrevista pelo Dia Mundial da Água, está disponível no YouTube, sobre a história da educação ambiental no consórcio desde 1994. Estão lá os hidrossauros, viu, Rossini? Francisco, Adriana e outros colegas que iniciaram o programa, e tem outros hidrossauros mais jovens, como o Rossini aqui presente, né, que sempre estimularam o programa. Então, eu diria o seguinte, nós temos que trabalhar em diversas frentes. Nós temos que, na zona rural, convencer o produtor rural a fazer bacias de retenção, para que a água fique na própria agricultura e não provoque assoreamento nos rios, e que adentre nas cidades provocando inundações. Nós temos que estimular a construção de reservatórios municipais. Temos bacias de retenção, que a gente chama de piscinões ecológicos. Temos, inclusive, um piscinão demonstrativo em Limeira, aproveitando qualquer área livre nas cidades para, de forma ecológica, evitarmos as inundações. Recarrega o lençol e evita inundações. Então, eu diria o seguinte, o consórcio, ele trabalha com os temas transversais, que vai também pelo combate ao desperdício. Sabemos de alguns municípios que 60% da água que produzem desperdiçam antes de chegar nas suas casas. Então, nós temos, e o Rossini lembrou no início, o tratamento de esgotos. Sim. A bacia PCJ, poucas pessoas sabem, mas aqui é a região de estresse hídrico crônico. Aqui é um semideserto. Só que é um semideserto que tem um gerenciamento dos recursos hídricos quase perfeito, um legislativo, como é o exemplo de Campinas, atuante, né, produzindo leis que contribuem, inclusive, para a instalação de cisternas nas residências para a preservação de água, incentivos, até fiscais, para ações ambientais. Então, eu diria o seguinte, as bacias PCJ, apesar de ser um semideserto, o que quer dizer região de estresse hídrico crônico?
o município de baixo fica rezando para o município de cima ir ao banheiro, porque a água, o esgoto do município de cima acaba sendo a matéria-prima para o de baixo. Tá. E como estamos com quase 80% do tratamento dos efluentes, Campinas deu um grande exemplo, né, de tratar os esgotos, que facilita a vida de quem está abaixo, essa somatória faz com que sejamos o terceiro parque industrial do Brasil, a maior quarta região de consumo da América Latina, produtores de flores e frutos da nossa região, aí como exemplo de Atibaia, Olambra, Jarinu e tudo mais, e temos uma população com uma indústria de altíssima tecnologia. Então, eu diria, vivemos sim num deserto, mas graças à organização do Executivo, Legislativo e da sociedade, identidades como a família PCJ, que envolve também o GAEMA PCJ, que são os promotores públicos engajados nas nossas causas, nós estamos conseguindo manter um balanço hídrico. Eu gostei do exemplo, que acho que foi bem claro quando ele falou do banheiro, das cidades de cima e de baixo. Ô, Rossini, você já representou a Câmara no Fórum Mundial da Água em 2018, que foi realizado lá em Brasília, criou projeto para isenção de tributos para empresas de saneamento. Como é que você enxerga o trabalho que é realizado aqui em Campinas para que haja este abastecimento, o cuidado com a água, contra o desperdício? E você acha que falta um programa para a gestão da demanda da água? E eu já aproveito para fazer, a gente recebeu pelo WhatsApp a pergunta da Vitória do Cambuí, muito obrigado pela mensagem. Ela pergunta mais ou menos nessa linha: existe algum projeto para a economia de água na agricultura e pecuária, já que esse setor é o principal consumidor de água? Na verdade, hoje a agricultura, a tecnologia tem ajudado muito a agricultura a utilizar cada vez mesmo aqueles sistemas de irrigação, que eram os pivôs grandes que desperdiçam muita água. Então, as propriedades têm procurado levar tecnologia também para a agricultura, com ações de construção de cisternas, reservatórios locais, isso tem sido aplicado. É claro que tudo isso precisa de investimento, assim como a preservação e recuperação desses mananciais nas áreas agrícolas. Em Campinas, nós criamos um programa que é o de pagamento de serviços ambientais, assim como já existe, até copiando de Extrema, que foi a primeira que fez, existem outros municípios, onde o proprietário rural que mantiver preservada a sua área de nascente, a sua mata, ela vai ser remunerado por isso, porque aquele manancial presta um serviço ambiental importante para toda a cidade. É apenas um exemplo de ação que pode ser feito. Junto com a Embrapa, a Secretaria do Verde também está instalando fossas sépticas, né? Com um processo de tratamento ecológico nas propriedades rurais, né? Porque, infelizmente, a rede de esgoto não consegue chegar muitas vezes nas propriedades rurais, para também minimizar os efeitos, né, do despejo de esgoto nessas propriedades. E Campinas já está com capacidade instalada para tratar 100% do seu esgoto. Aliás, eu quero aqui fazer uma lembrança, talvez o Paulo Gaspar não conheça essa história, mas em 1989, quando nós elaboramos a lei orgânica do município, eu era vereador naquela época já, viu, Chicão? Sou hidrossauro também, como você fala. Eu coloquei 89. Um artigo na lei orgânica obrigando o município a tratar 100% do esgoto, no prazo de 10 anos. Passou 10 anos, em 89 foi a lei, Campinas tratava 5% do esgoto apenas. O promotor do meio ambiente à época, doutor Albejante, entrou com uma ação contra a prefeitura que obrigou a prefeitura e Sanasa à época a fazer um plano, um TAC, um termo de ajuste de conduta e apresentar um plano de saneamento que resultou agora com a entrega da última estação de tratamento de esgoto, a Boa Vista, que é a primeira cidade acima de 1 milhão de habitantes que tem capacidade para tratar 100% do esgoto. E, como o Paulo Gaspar lembrou, essas ações são de longo prazo, mas você tem que começar hoje. E a base dessa conscientização das crianças, com a educação ambiental, é fundamental. Mas é isso. Paulo, você, sobre estes programas, né? Você acredita que, por exemplo,
Substituições em prédios públicos de vasos sanitários comuns, que tem um gasto médio de 20 litros de água, por uma caixa acoplada, que gastaria apenas 4 litros. Você acha que são ideias viáveis ou entende que isso esbarra em investimento muito alto? Aí agora você entrou numa área que eu me sinto confortável, eu como arquiteto aí falando, né? Claro que varia a questão da educação de cada um, a educação cidadã, né? Com certeza é uma inovação tecnológica que vem para contribuir, mas muitas vezes as pessoas, por falta de informação, não sabem usar essa tecnologia. E aí, em vez de dar uma descarga, dá 3, 4, né? Então, até isso, um simples hábito e famílias de boa aquisição, boa classe econômica, ainda tem esse tipo de ignorância para usar a tecnologia. Mas, com certeza, é um grande passo e a gente precisa contar cada vez mais com a tecnologia para racionalizar o uso da água, né? E, além de... Eu não sabia que, desde 89, o Rossini já era vereador aí, pelo amor de Deus. Foi o ano da fundação do consórcio. Você não era O nem consórcio nascido, hein, PCJ Paulo? foi fundado em 1989. Eu era menino fundador moço do consórcio época, você. né? Eu tinha cabelo nessa época, inclusive. Mas, aproveitando até uma fala do Rossini aí, eu até gostaria de fazer uma provocação para ele, até no sentido de aprender realmente, que nós temos um desafio em relação à regularização fundiária, né? Ele citou que nós temos 100% do esgoto tratado, mas nós temos o desafio de levar o esgoto a muitas regiões que ainda não tem, né? Então, até é uma provocação no sentido da gente... claro que isso não tem nada a ver com o debate da água aqui, são outras questões políticas, que você regularizar situações de ocupação é um outro desafio, envolve outras questões, mas também está relacionado à água no segundo momento, porque esses esgotos não tratados dessas regiões de invasão acabam poluindo os rios também, né? Mas não é um assunto que está desconectado não, viu, Paulo? Até porque essas famílias precisam receber água tratada. Então, você tem que garantir essa condição de saneamento para essas famílias. Campinas está desenvolvendo talvez o maior programa de regularização fundiária no momento do país, né? Procurando. Houve uma alteração da legislação federal e nós fizemos uma lei municipal também para dar garantia jurídica para algumas regularizações, porque muitas ou algumas dessas ocupações estão em áreas chamadas de preservação ambiental. Não deveriam estar lá, mas estão, e são ocupações consolidadas. Sim. 20, 30 anos, o cara já viveu 3 gerações lá. Então, hoje, onde não haja risco, está se procurando regularizar. E na regularização fundiária, a base é você fazer a infraestrutura de saneamento. Você tem que garantir não apenas levar água tratada, mas você ter o sistema de coleta e como Campinas, isso vai para o sistema depois para o tratamento. Mas hoje essas ocupações, elas recebem também esse serviço de coleta de esgoto para evitar que continue indo in natura para os ribeirões, para os corpos d'água, né? Mas tem todo sentido. Isso também tem a ver com essa questão de segurança hídrica, preservação desse recurso que é vital, né, para a vida humana, para a economia, né, e para o meio ambiente. Mas não tá, eu acho que a sua pergunta tem sentido, faz parte desse esforço que a gente tem que fazer global aí. Né, Paulo Gaspar? É o sonho de todos, a universalização do saneamento, né? Que faz parte das políticas e é a nossa grande meta. Eu fico muito feliz de saber essas informações, que Campinas está nesse caminho. Esse é o caminho. Só chegaremos à universalização do saneamento se encontrarmos formas de ampliarmos as nossas redes e com toda a infraestrutura acoplada. Não basta um item, todos os itens têm que estar na composição. Com certeza. Gabriel, pode falar, Paulo. Você me permite fazer uma pergunta? Claro. Eu me colocando aqui na situação de cidadão e querendo aprender aí com o Dr. Francisco, como lidar aí com a questão dos poços artesianos, né? Porque muitas vezes você tem, até mesmo na área urbana, pessoas que querem fazer um poço artesiano. E aí existe toda uma questão de outorga para regularizar isso e tal.
pode ser perigoso aí no tocante a secar lençóis freáticos, né? Como que é a política pública para lidar com os poços artesianos e outorgas? Excelente colocação, vereador Paulo Gaspar. Nós temos, pela legislação, né, um órgão eficiente aqui no estado de São Paulo, que é o DEE, Departamento de Águas e Energia Elétrica. O DEE, inclusive, recentemente, implantou até a outorga virtual para agilizar os processos, mas uma fala que vocês, o Rossini, você iniciaram, né, inclusive o Gabriel também, que é a sensibilização das pessoas. O lençol freático, aqui nas bacias PCJ, ele é um dos mais pobres do Brasil. Pesquisas que nós fizemos lá juntos com Campinas em 1992 demonstraram que a oferta média dos poços profundos aqui nas bacias PCJ é de 3 metros cúbicos por hora. Isso abastece uma família de 5, 6 pessoas, uma indústria extremamente pequena. Nossa. E o senhor colocou o que acontece. As pessoas perfuram os poços em áreas onde já não existe a água, muitas vezes de forma clandestina, porque se eles recorressem ao DEE, Departamento de Águas e Energia Elétrica, o próprio DEE ia dizer: não posso autorizar porque não tem disponibilidade hídrica nesse subsolo. Então, o próprio DEE já resolveria o problema. Mas muitas vezes essas perfurações são clandestinas e, como a água é comum, quando 5 ou 6 bombas entram ao mesmo tempo em funcionamento, secam o lençol freático. Então, na realidade, nós temos, inclusive, no nosso Comitê de Bacias Hidrográficas, e o senhor e todos os vereadores estão convidados a participarem, a Câmara Técnica de Água Subterrânea, que vem fazendo um maravilhoso trabalho, inclusive providenciando o mapeamento do subsolo de toda a bacia e trabalhando. Tivemos, inclusive, em 2019, um seminário na cidade de Rio Claro muito forte, tratando sobre isso. Estamos contando também com a Associação Brasileira de Geologia, que tem nos ajudado, encaminhado técnicos. Para quê? Para que as pessoas saibam que onde tem um aquífero Guarani, que é a região de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, perfura o poço que você acha água. Na nossa região, você gera problemas para você, conflitos com os seus vizinhos e, acima de tudo, deixa uma perfuração que pode ser um caminho para a contaminação do lençol freático. Quer dizer, são ações graves, associadas e sem solução. Então, poços profundos no PCJ não é recomendado. Agora, atenção para essa informação, você que está nos acompanhando. 7,1 mil piscinas olímpicas de água potável é perdida todos os dias. São dados do Trata Brasil. Por que em pleno 2021 ainda se admite essa situação? Quero ouvir todos vocês, Rossini, Francisco e Paulo. Na verdade, o desperdício de água tratada, a principal razão, muitas vezes, são sistemas obsoletos, arcaicos e vazamento no sistema de distribuição. Sim. Mas há também furtos, né? Desvios de gente que utiliza e acaba não usando o hidrômetro. Campinas, já há muito tempo, investe na recuperação e na diminuição das perdas. Eu acho que Campinas, na nossa região, talvez o Chico possa complementar, né? É uma das cidades que tem o menor índice de perda. Nós estamos por conta de 19%, que é quase equiparado a alguns países da Europa. Mas isso exige investimento. Para você substituir uma rede de distribuição de água, antes era ferro fundido, agora por um outro material que é mais resistente e tal, exige investimento. Sim. Por isso, muitas vezes as pessoas falam, a água de Campinas é a mais cara do Brasil. Primeiro que não é. O metro cúbico de água aqui está em torno de R$ 38,00 o metro cúbico, talvez fique em oitavo comparado com outras cidades do Brasil, né? Mas você captar, tratar, distribuir, evitar perda, isso exige investimento e, obviamente, isso é repassado para a tarifa. Fazer sistema coletor e depois tratamento de esgoto também exige investimento. Então, aqui a gente paga a tarifa de água e a tarifa de coleta e depois de tratamento de esgoto. É claro que custa.
para uma realidade socioeconômica do Brasil, isso impacta. Claro. Né? Mas Campinas tem 250 mil pessoas que pagam a tarifa social, que é perto de R$ 8,00. Que é o mínimo. Que é o mínimo, até 10 metros cúbicos, né? Então, a gente tem procurado fazer o investimento necessário e fazer justiça social. Então, isso nunca foi perdido de vista nessa ação aí de garantir que as pessoas tenham acesso à água tratada de qualidade na nossa cidade. Francisco, 7,1 mil piscinas olímpicas. Sim, com certeza. O saneamento, principalmente pelo formato anterior, né, era um projeto de lei do Executivo que ia para o Legislativo propondo os valores a serem cobrados pelas tarifas, né? Desde 2010, com a Política Nacional do Saneamento, que passaram a existir as agências de regulação. Então, os valores a serem cobrados pelas tarifas são valores calculados. E aí incide no que o vereador Rossini disse. Nesses valores calculados, você envolve a substituição de redes, né? Construções de reservatórios intermediários nos bairros para controlar as pressões também, porque pressões exageradas provocam rupturas nas redes. E então, desde 2010, quando nós passamos a ter as agências de regulação e agora temos um novo marco legal do saneamento, né? Através de lei que vai ter uma fiscalização ainda mais próxima disso. Então, eu diria o seguinte, é inadmissível uma perda tão grande e nós só não passamos sede porque o Brasil tem uma grande quantidade de água. As bacias PCJ, por exemplo, naquele estudo de 92, apontava 45% de perdas nos 76 municípios. Estamos com 33%. E a meta até 2035 é chegarmos a 20%. Campinas, Limeira e outros municípios da bacia, Jundiaí, entre outros, estão fazendo investimentos elevadíssimos e já estão, inclusive, abaixo desses 20%. Tá. Mas precisamos de recursos financeiros e, acima de tudo, de capacitação para o funcionário de base das concessionárias de saneamento. O consórcio tem aplicado cursos, né? Água e saneamento, junto com a Ares PCJ, Agência de Regulação, e com os comitês de bacias, através da Fundação Agência de Bacias PCJ, para capacitar o funcionário pé de chão, aquele que entra na valeta, porque uma operação equivocada na instalação de um registro, de uma ligação rede-lote, pode significar um vazamento de milhares de litros somados. Essas piscinas todas que você mencionou, tá? Sim. Então, gente, o nosso site, www.agua.org.br, tem todas as experiências nossas de cursos EAD, de água e saneamento e de medidas que, se somadas e aplicadas, vão nos fazer, Deus queira que nos ajude, que em 2035 os 20% sejam atingidos e cidades como Campinas, que já atingiram esse índice, que melhorem esse índice ainda mais. Paulo, como que você enxerga este desperdício e esta perda que é inevitável então, porque se até 2035 vai a 20%, a gente vai continuar perdendo essa água potável. Como é que você enxerga? Eu concordo com o Rossini que na questão técnica é a substituição da canalização, que antes eram manilhas de barro ou de ferro, por uma espécie de um polietileno, né, um plástico que você vai trocando, e ele é flexível, então ele não vai rompendo com a movimentação da terra, ou com a sobreposição de peso em cima, ou com a idade, né, o plástico ele meio quase que eterno, então a durabilidade é muito maior. E também a questão dos roubos, né, de água. Então você tem muito comum na periferia você ter lá um hidrômetro que é desviado, então um está pagando, mas tem 10 que não estão pagando, né? E tudo é um custo social que aqueles que estão pagando têm que arcar, e também não tem maneira de ser diferente enquanto nós convivemos com uma realidade socioeconômica que o Brasil tem, onde a maioria da população vive abaixo da linha da miséria. Então
é muito complicado. Está totalmente vinculado à questão socioeconômica com a qualidade da água e com a eficiência dos serviços públicos, né? É um desafio tão grande quanto mudar a cultura do brasileiro, essa questão de aumentar a eficiência do desperdício da água. 3 horas Perfeito, e 50... vereador, é uma mudança cultural, né? Com certeza. 3 horas e 52 minutos, nós estamos ao vivo aqui no Questão de Ordem, conversando aí sobre saneamento básico, sobre água, né? Sobre essa crise hídrica para a gente poder evitar. Ainda dá tempo de você participar, 978293776 é o número do nosso WhatsApp, tem 3 assuntos ainda que eu quero abordar com vocês, tá? Que bom. O primeiro, no ranking do saneamento no Brasil, publicado anualmente pelo Trata Brasil, a cidade de Santos aparece na primeira colocação. Na nossa região, Piracicaba é a melhor colocada, na 6ª posição, e Campinas aparece em 21º lugar. Francisco, o que faz com que Piracicaba se destaque neste tema e o que pode ser copiado de lá aqui para Campinas e para outras cidades? Bom, eu diria o seguinte, o Trata Brasil, ele trabalha números, né? Do SNIS, do Sistema Nacional de Informação, entre outros. Mas eu diria o seguinte, Piracicaba, sim, ocupa a posição de destaque em tratamento de esgotos, em 100%. Então, na ótica do tratamento de esgoto, que Piracicaba, eu diria que sempre investiu nisso, então foi um crescente, né? Mas tem alguns quesitos, por exemplo, Campinas, no quesito desperdício, Campinas aparece entre os primeiros lugares. Então, o que eu diria é o seguinte, que continue acontecendo o que nós já estamos fazendo. Tá. Que aonde Piracicaba evoluiu, dentro do nosso consórcio intermunicipal, do nosso comitê de bacias, que Piracicaba traga suas experiências para Campinas, que Campinas leve as suas boas experiências para Piracicaba, e assim todos os municípios interajam essas boas experiências. Vamos até Santos também, o consórcio, né, Rossini? Nós fazemos parte da rede internacional do organismo de bacias. Sim. Nós temos relacionamento com 170 países. Levamos a nossa experiência para 170 países e recebemos a experiência desses países. O Rossini vivenciou tudo isso no Fórum Mundial da Água, no nosso estande. Recebemos esses parceiros, seja da França, da Espanha e de outros países. Então, eu diria o seguinte, não é um segredo que o município, de repente, por determinada revista, por determinada instituição, seja apresentado como o primeiro, segundo, terceiro lugar. Aqui no PCJ, todos ocupam o primeiro lugar em algum quesito. Essa é a boa notícia, né? Um em educação ambiental, o outro em combate ao desperdício. Tratar o que Campinas trata de esgoto, com a população que tem Campinas, proporcionalmente também é algo extremamente elogiável. Então, eu diria assim, o que nós temos todos é que, como disse o vereador anteriormente, nós temos que visar a universalização do saneamento e trocar as experiências e dentro de um plano de bacias, que é um instrumento só para todos nós, seguimos a lição de casa e atingimos os objetivos. É isso que temos que fazer. Eu concordo com o Chico que a gente precisa analisar caso a caso, né? Não dá para comparar Campinas com Santos e nem com Piracicaba, pela realidade do município. Nós temos 800 quilômetros de território, né? Que é muito superior a Piracicaba e não sei quantas vezes maior que Santos. Nós temos cerca de 300 núcleos que foram invasões no passado, que tiveram que, enfim, ter toda uma atenção que não acontece nesses outros municípios. Então, a nossa realidade é diferente. É difícil a gente comparar com indicadores assim que são estatísticos. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos muito o que fazer. Aquilo que o Chico falou e o Gaspar também sinalizou. A gente tem que continuar investindo, colocando como meta fazer de Campinas uma cidade sustentável e também avançar em todos os indicadores de qualidade de saneamento. Nós estamos caminhando, né? Não podemos arrefecer. Essa mudança de cultura é fundamental. Só para não me estender,
eu coordenei um curso técnico de meio ambiente na cidade. Na formatura, a oradora da turma falou de todos os professores, quando falou, Rossini, toda vez que eu vou escovar os dentes, eu lembro em você. Porque na aula eu falava assim, ó, quando você vai escovar os dentes, fecha a torneira, né? Para não deixar vazando. Então, às vezes, uma coisa tão simples, para ela mudou um hábito. Claro. E eu acho que são de pequenas ações que a gente vai conseguir mudar essa cultura e formar essa consciência ecológica também. Paulo, em um mundo em que muitas regiões estão com escassez de água, quem possui tem poder, isto é, a desigualdade social, ela está inserida neste contexto de acesso à água e ainda de qualidade? Gabriel, desculpa, não entendi direito sua pergunta. Repete para mim. Em um contexto em que a escassez de água ela acontece, a gente pode dizer que quem tem água tem um poder, e aí a desigualdade social inserida neste contexto da pessoa ter acesso à água, ainda mais de qualidade. Eu não sei se eu entendi bem o intuito da pergunta. A escassez de água está relacionada com... eu não entendi muito bem. Em muitas regiões que a gente tem escassez de água, você acha que quem tem água possui algum poder hoje em dia no mundo ou não? Te preocupa essa escassez em muitas regiões? Porque o Brasil inserido neste contexto ou não? Você está falando de uma economia global ou regional? Sim, e aí que você relacionasse com o nosso país. É inacreditável, né, que o Brasil, com tantas costas marítimas, né, com a extensão territorial marítima que nós temos, com tanta água, eu não lembro, não sei se o professor me corrigiu, o Rossini também, mas a água potável acho que é coisa de 2% ou 3%. Exatamente. 0,5%. Água potável, 0,5% no total do planeta. Quer dizer, absurdo, né? A gente com tanta água aí, sendo que a água potável, então assim, é um tesouro, né? Citam-se aí muitas literaturas de que vai haver até uma guerra mundial por causa de água, no sentido figurado assim, né? Porque realmente vai ser o maior, já é o maior tesouro que a gente pode ter, né? Então a gente precisa cuidar políticas públicas para a gente cuidar da água, como foi falado aqui no programa, é fundamental, né? Para qualquer país do mundo, para qualquer cidade do mundo, para qualquer estado, para qualquer nação. Então, nós temos que, desde os trabalhos dos vereadores aqui, prefeito, governador, presidente, temos que cuidar muito bem da nossa água. Realmente é um tesouro inestimável e fonte de poder, como você mesmo citou, né? Viu, Gabriel? Talvez o Chico possa me atualizar nesse dado. O Código de Águas brasileiro, acho que é de 1940 ou 1942. E lá ele garante o direito ao acesso à água, para evitar isso. De repente você tem uma grande propriedade, uma fazenda que tem um lago ou passa um rio, sim, você não pode impedir que as pessoas tenham acesso àquela água, que é um bem universal. Você tem que garantir, você não pode represar. Até para fazer uma represa na tua propriedade, você tem que ter outorga, autorização, porque você não pode comprometer quem depende daquela água, né? Então, essa é uma preocupação. A legislação, de certa forma, já garante esse acesso a todos, né? Mas que, sim, quem tem mais água, de certa forma, detém um poder econômico, detém, né? A gente não pode, assim, hoje a água, inclusive, é tratada como um direito universal, é um direito humano universal, não é isso, Chico? Então, todo indivíduo tem que ter direito ao acesso à água. E ela não pode se transformar numa mercadoria, né? Então, as leis preservam e protegem isso. É isso, Chico? Sim, com certeza. Desde o nosso querido Código das Águas de 1934, né? 34, que nós vamos evoluindo com leis e com decretos, né? Surgiram os grandes organismos gestores, né? No estado de São Paulo, o DRE, no passado, no Brasil, o DINAI, Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, que desde o ano 2000 se transformou na ANA, justamente para assegurar isso, né? E em alguns países é diferente.
a água pode ser considerada até um bem privado, mas no Brasil, a água é um bem público, tem valor econômico, né? Todas as nossas políticas, seja a Nacional dos Recursos Hídricos, de 97, a nossa estadual, de 91, como a dos demais estados, respeitam isso. E o mais importante é que esses instrumentos, como a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, que eles sejam implementados de maneira correta e que evitem que situações como acontece hoje, por exemplo. A capital São Paulo, isso não sou eu que estou dizendo, são gestores da própria capital São Paulo, né? A capital São Paulo é uma grande importadora de água e exportadora de problemas, porque em cada região que a grande São Paulo vai procurar uma água, sejam quantos metros cúbicos forem, vai fazer falta, porque a região sudeste, infelizmente, tem um adensamento populacional muito grande e uma disponibilidade hídrica pequena. Não é o caso, se estivéssemos com a Amazônia aqui no sudeste, seríamos poderosos realmente, mas a Amazônia está lá e o sudeste está aqui, né? E um rio, como o Rio Piracicaba, que é um manancial mediano, tem a obrigação de abastecer 14 milhões e meio de pessoas. 9 milhões da Grande São Paulo e 5 milhões e meio na nossa região. Então, na realidade, o que nós temos é que respeitar um bem público, né, com valor econômico e saber, inclusive com esse novo marco legal do saneamento, somado às legislações dos recursos hídricos e no meio ambiente, colocar tudo isso num tema central de discussão e de implantação de culturas, né? De mudanças culturais. Sim. E sabemos valorizar esse precioso produto que garante a nossa sobrevivência. Então, eu concordo plenamente. Precisamos ter o poder, mas para termos o poder, temos que ter água em quantidade e qualidade. E, se possível, o mais importante, sem conflitos, como o vereador Gaspar disse, né? Tem literaturas aí que preconizam que teremos guerras pela água. E se nós não soubermos conduzir os processos, chegaremos a isso, infelizmente. E é um recurso limitado, né? Então a gente tem que tomar sempre muito cuidado. 4h05. O último assunto que eu quero abordar aqui no Questão de Ordem é que no ano passado foi sancionado o Marco Legal do Saneamento Básico, que em geral prorroga o prazo para o fim dos lixões, facilita a privatização de estatais do setor e extingue o modelo atual de contrato entre municípios e empresas estaduais de água e esgoto. Muita polêmica, muitas reuniões. Vocês entendem que tem mais impacto positivo, negativo? Pode começar, Rossini. Eu acho, inclusive, os últimos dados de saneamento apontam que nessa área o Brasil ainda está na idade da pedra, né? E demonstra ainda mais as profundas desigualdades que existem em todo o país. Os indicadores de saneamento do Brasil são terríveis, sofríveis, né? Primeiro, na questão do resíduo sólido, do lixo, tá certo? Nós temos, eu acho que 70% dos municípios ainda não têm aterros adequados ou não fazem a destinação adequada do seu resíduo sólido. A grande maioria ainda vai para os lixões, causando todas as consequências ambientais e de saúde pública que a gente tem conhecimento. Com relação à água potável, nós não temos também, eu não tenho de cabeça agora os índices, mas assim, o número de famílias ou de população que ainda não tem acesso à água potável no Brasil é muito alto. E com relação ao tratamento do esgoto, isso ainda é mais... 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. 35 milhões não têm acesso à água tratada. E nós temos essa meta da universalização. E o esgoto é pior ainda, né? Eu acho que o indicador de famílias ou de população que não tem esgoto tratado próximo da sua casa é um indicador ainda pior que esse. Então, o plano de saneamento, o Estado sozinho não vai ter recurso, os governos, para fazer os investimentos necessários para atingir as metas de universalização do saneamento. Então, esse plano abre a possibilidade de você buscar na iniciativa privada esses recursos. É claro que tem que ser muito bem regulado
para também, só vai interessar, se deixar por conta do particular, do privado, ele só vai querer investir onde ele tem mais lucro, né? E às vezes as regiões onde dão maior retorno é que mais precisam do investimento. Então, havendo esse equilíbrio, eu acho que é uma saída, sim, para a gente superar essas marcas tristes, né? Agora, o interessante é que as metas colocadas no Plano Nacional de Saneamento, Campinas já atingiu todas, tá certo? Então, para nós, para a estrutura e pela qualidade e excelência do serviço que a Sanasa presta, aqui nós não temos que ficar preocupados, porque a Sanasa já está fazendo a empresa pública, a melhor e maior empresa pública municipal do Brasil, reconhecida, né? Mas os indicadores que Campinas tem através da Sanasa precisam ser levados para outros municípios, né? E aí precisa de recurso, e aí não tem jeito, você tem que fazer parceria público-privada. Paulo, como você entende este marco legal do saneamento básico aí, permitindo privatizações? Concordo com o vereador Rossini, que é um facilitador. Campinas realmente tem os índices aí contemplados por esse marco, e isso vai ser muito benéfico em termos de Brasil. Segundo eu me lembro aqui, acho que 50% da população brasileira não está servido por rede de esgoto, e como você falou de 35 milhões de rede de água, acho que seriam 15% da população não tem água tratada, e 50% de esgoto, então é muito pior a questão da rede de esgoto, né? Lógico que, depois, como mesmo o Rossini falou, vai depender muito de cada cidade, de cada realidade, de cada governo em si, né? De como vai regulamentar essas questões ali na sua região, ali na sua cidade. Mesmo aqui em Campinas, depois de muitos anos, aí, talvez depois de décadas, pode surgir um campo também para iniciativa privada, apesar da excelência da Sanasa, pode abrir outras frentes, mas claro que não é uma questão aqui para a gente pensar isso no curto prazo, né? Então eu vejo com bons olhos a nível de Brasil, que vai ser uma injeção de ânimo para estender o esgoto às regiões onde não possui. Para completar essas informações, né, em 2016, 1 em cada 7 mulheres no Brasil não tinha acesso à água e, no caso dos homens, 1 em cada 6 não tinham água. E mais, 14,3% das crianças e dos adolescentes não têm acesso a essa água tratada, e por região a desigualdade fica mais evidente. No norte, apenas 57,5% têm acesso à água tratada, e aqui no sudeste este índice é de 91%. Francisco, quero ouvi-lo sobre o marco legal do saneamento básico, que nós tivemos muitas discussões no ano passado. Sim, importantes discussões, né? Importantes discussões. Agora temos uma lei, Então, essas discussões levaram à construção de muitos consensos. Então, eu diria assim, não tínhamos uma política de saneamento. Passamos a ter uma política. E ela instituiu, inclusive, os planos diretores de saneamento básico, que permite ao Rossini dizer que Campinas cumpriu a sua parte. Então, essa política de saneamento, ela nos ofertou uma série de instrumentos. As agências de regulação, a tarifa real. Porém, foi possível, somente com a política e com alguns planos de investimentos ofertados pelo próprio governo, seja do Estado, da União, foi possível nós equacionarmos a universalização? Não, não foi possível. Agora nós temos uma lei, do novo marco legal, que foi transformada em lei depois de inúmeras discussões. Sim. Agora o que nós precisamos, tem a história da lei que pega e da lei que não pega. Então nós temos que assumir um compromisso e fazer que essa lei se implemente, que ela aconteça. E que, no dia a dia, venhamos a corrigir eventuais imperfeições ou dificuldades que ela apresente. Hoje ela é um fato, e por ser um fato, nós temos que implementá-la e, na prática, corrigir eventuais equívocos que ela, porventura, tem. E isso é normal, para isso existem os decretos e os acordos setoriais que poderão colocá-la num bom rumo, porque nós precisamos mudar essa realidade brasileira, com certeza.
Então, eu entendo que é um avanço porque foi implementada uma legislação depois de muitas discussões, de forma democrática. Vereador Luiz Rossini, quero agradecer a sua presença aqui no Questão de Ordem. Acho que foi bastante enriquecedor o debate que nós tivemos, com muitas informações, o panorama da cidade de Campinas dentro deste contexto que nós temos no estado de São Paulo, mas também em todo o nosso país. Temos desafios pela frente, mas por todo o esforço, Campinas numa situação privilegiada, então. Sim. Primeiro eu quero cumprimentá-lo mais uma vez pela condução do programa, já aproveitar aí, cumprimentar, né, o meu grande amigo Chicão, de longa data, hidrossauro. Salve, salve. O vereador Paulo Gaspar, que é um preocupado com essa questão, arquiteto, tem essa noção exata da importância disso que nós estamos discutindo. E dizer, sim, eu acho que Campinas hoje possui, comparativamente a várias cidades, uma condição, não vou dizer privilegiada, mas melhor do ponto de vista da infraestrutura, pelo até potencial que Campinas tem. Mas nós temos desafios ainda a serem vencidos, não é? Diminuir ainda mais o desperdício de água, ter mais reservatórios de água tratada também para fazer a regulação melhor da distribuição, poder acessar ainda algumas regiões remotas, pequenos núcleos que ainda não têm a coleta de esgoto e até de rede de água, né? E a Sanasa está com esse projeto 300% para fazer isso. E pensar na segurança hídrica, do lado das questões ambientais, né? Investir pesadamente em educação ambiental e nesse esforço de recuperação e preservação dos mananciais das nascentes. E do outro, eu acho que a gente precisa urgentemente iniciar o processo de construção do nosso reservatório municipal. Eu acho que esses desafios estão colocados e a gente precisa superá-los para garantir a chamada segurança hídrica, né, para a nossa cidade. É isso. Paulo Gaspar, agradeço a sua participação aqui no Questão de Ordem, também de grande valia os debates que foram realizados e a gente tem os desafios para garantir essa segurança, para que a gente não tenha mais essa escassez como a gente teve em alguns anos anteriores. Eu que agradeço, Gabriel, uma honra estar aqui com o Rossini, com o Francisco e pedir a toda a população que tenha sempre em mente a economia, né, dos recursos hídricos aí na sua casa. Os pequenos hábitos fazem a diferença, né? Como o Rossini citou aí, desde escovar o dente, tomar banho, lavar o carro, aguar o jardim, faz uma baita diferença, né? E com todo esse tratamento com a política pública, como o Rossini colocou, a gente vai mitigando essas questões da demanda e com a expertise aí de técnicos como o Francisco, a gente vai cada vez melhorando mais a questão do abastecimento e do tratamento da água da nossa cidade. Com certeza. E Francisco Laó, secretário executivo do consórcio PCJ dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo trabalho e muitos desafios pela frente, né? Gabriel, muito grato pela oportunidade, é uma honra estar aqui. Rossini, Paulo Gaspar, grato, me permitem nos chamar. Eu acredito que nós somos todos malucos pela água, com muito orgulho, e vamos continuar assim. E como foi muito dito pelo Rossini, pelo Paulo Gaspar, sobre a importância da sensibilização, um convite, né? Nós convidamos todos que estão nos assistindo para a abertura do programa Gota d'Água 2021, que é aquele programa que eu disse que tem 250 mil alunos por ano de educação ambiental. Será no dia 8 de abril, às 14 horas, pelo nosso site www.agua.org.br. Rossini, espero que em 2021 não tenhamos que fazer um novo abraço. Por isso, porque as previsões, infelizmente, são de um ano de estiagem, mas já contamos com você, viu, Gabriel? Certo. Para nos ajudar a trazer a sensibilização para as pessoas
para que junto a gente consiga, mais uma vez, garantir por mais um ano a sustentabilidade hídrica. Com certeza. Uma boa semana da água, ou um bom mês da água para todos, já que dia 22 foi o Dia Mundial da Água. Com certeza, as portas da TV Câmara Campinas sempre abertas. Eu apresento também a nossa revista eletrônica, o Câmara Total, aqui diariamente, das 11 horas da manhã às 2 horas da tarde. E este tema estará presente também no nosso programa. Então já é um compromisso firmado aí que a TV Câmara Campinas entra também nessa luta aí pela preservação da água. 4 horas e 18 minutos, agradeço você que nos acompanhou pela companhia, pela audiência, por toda a sua participação. Continue aqui na TV Câmara Campinas e nos vemos amanhã. Lembrando, 10 horas da manhã tem a reunião da Comissão Permanente da pessoa com deficiência e em seguida começa então o programa Câmara Total ao vivo, tá certo? Um grande abraço e até quarta-feira que vem.